Olá, como estão? Espero que bem. Bem, hoje o assunto é defendendo a singularidade. E para isso eu vou comentar parte de um texto da Dionéia Gaiardo, filósofa clínica gaúcha, Rio Grande do Sul, que escreve na revista da Casa da Filosofia Clínica. E eu não vou ler aqui o texto todo, eu vou ler uma parte dele, o texto da Dionéia, da edição de inverno de 2022, do ano passado, Estéticas Possíveis, sobre fluxos e contenções. Então, eu vou comentar uma pequena frase desse texto que está nessa revista. Mas antes, queria falar um pouco da revista. Não sei se todos conhecem a revista, o que é a revista da Casa da Filosofia Clínica. É a revista que tem como figura principal o professor e terapeuta Hélio Strasburger, da Casa da Filosofia Clínica. Eu faço parte do conselho, a Dionéia também faz parte do conselho da revista da Casa da Filosofia Clínica, e ela tem uma edição, a gente coloca uma edição a cada estação do ano. Ela já está no seu segundo ano e a gente faz um lançamento a cada estação do ano, um evento de lançamento, mostra a revista, ela fica disponível no site, né, no blog da Casa da Filosofia Clínica, num link, baixam diretamente sem nenhum custo. A revista é gratuita, hoje era gratuita, é gratuita e será sempre gratuita. Qual é a finalidade dessa revista? Bom, ali é uma revista que a gente convida pessoas, está aberto para as pessoas também poderem escrever, tem ali um edital na própria revista, tem como é que funciona, um e-mail para mandar seu texto. Então, são textos de várias pessoas que, no mínimo, são formadas em filosofia, que fizeram a sua formação em filosofia aqui nos centros de formação aí espalhados pelo Brasil. E essas pessoas escrevem e mostram ali suas perspectivas da filosofia clínica e não tem um padrão de escritura. Pode ser um ensaio, pode ser uma questão, uma forma mais poética, mais técnica, mais fundamentada. Então, não são só terapeutas que escrevem ali, como eu, como a Dionéia, como o Hélio, como o Miguel, Ângelo Caruso e outros, nós escrevemos ali, mas outras pessoas escrevem a partir das suas perspectivas que fizeram a formação ou tiveram algum contato com a filosofia clínica. Claro que o texto é aprovado não por nós, pelo conselho, né, para que tenha sua validade em filosofia clínica, não é falar sobre qualquer coisa, mas é falar sobre a filosofia clínica na perspectiva da pessoa. Então, é uma revista que ela é plural, ela tem várias perspectivas e escrita de várias linguagens, isso é muito legal. Ajuda muito as pessoas que estão estudando a filosofia clínica na formação e também serve para pessoas que nunca viram a filosofia clínica, que não tem só textos técnicos de quem já atende para pessoas que já conhecem a filosofia clínica. O tanto que no final da revista tem um vocabulário, um glossário, com os verbetes escritos de forma bem sucinta, explicativos de cada palavra que está em itálico no texto. Cada palavra em itálico nos textos significa que é um verbete da filosofia clínica. E no final tem um verbete, um glossário para cada edição, tem um glossário das palavras que apareceram naquela edição. Nós já estamos quase na 8ª revista, se não me engano, a 8ª edição. Então já tem uma quantidade grande de verbetes, de glossário, para as pessoas que querem conhecer um pouco a filosofia clínica. Ali está uma explicação mais sucinta e mais clara, né, sobre o que é a filosofia clínica. Também no texto, por exemplo, aqui da Dionéia Gaiardo, de todos os autores, embaixo tem um e-mail do autor. Se as pessoas quiserem entrar em contato para sugestões, para críticas, para saber sobre terapia, para conversar, para qualquer coisa, tem ali um contato direto de cada autor. Então vale a pena. Gratuita essa revista, vou deixar nos comentários do vídeo aqui e também lá do podcast. Vou deixar ali o link do blog da Casa Filosofia para vocês baixarem gratuitamente. Bom, então agora eu vou ler aqui a parte, só uma partezinha desse texto que vale a pena ser lido inteiro, da Dionéia Gaiardo. Então, mais adiante ela coloca assim: por isso, talvez, a filosofia clínica seja um método contracultural que tende à cooperação para fluxos existenciais mais livres, que tendem a proteger os inéditos de cada um.
é isso, essa é a parte que eu quero trazer de relevância do texto dela. Por quê? Porque tem duas palavras aqui que acho interessante clarear de forma geral. Uma é contracultural e a outra é proteger. Mas então lá, proteger de quê? Por que a Dionê escreve que a filosofia clínica tende a proteger os inéditos de cada um? Bom, o que é os inéditos de cada um? É uma metáfora, né, para a singularidade. O que é singularidade em filosofia clínica? É aquele aspecto de cada um, de cada pessoa, que é irrepetível, que não tem nenhuma outra pessoa que tenha esses aspectos em conjunto e na sua historicidade igual a dela. É único, é inédito, por isso que a Dionê coloca como inédito. É irrepetível, é único. Isso a filosofia clínica dá espaço para encontrar e perceber essa ineditez, essa singularidade. É a partir do singular que se faz a terapia. O tempo todo. Então, por que se fala proteger ou defender? Bom, eu também falo isso. O L. Strasbourg foi nosso professor. Também fala proteger ou defender a singularidade em filosofia clínica. A Dionéia também colocou isso, defender o inédito, o singular. Eu também falo bastante isso. Por que nós falamos e por que a Dionéia reitera no texto que a filosofia clínica, além de ser contracultural, ela defende ou protege o singular de cada um? Bom, porque a sociedade afronta diariamente o singular. Diariamente. A sociedade, e nós, vamos colocar aqui nós todos, fazemos isso. Quando a gente usa, por exemplo, conceitos universais de grupo, como, por exemplo, raça, religião, ideologia política, os imigrantes, todas as mulheres, todos os homens. A sociedade julga o singular através de um grupo maior ou de um grupo totalizador, que seriam todos os homens, ou alguns homens, mas tanto todos os homens quanto alguns homens, todas as mulheres, algumas mulheres, já se vela aí, já se separa aí a atenção ao singular, aquele que é o único dentro desse grupo, dentro desse todos ou desse alguns. Tem aquela famosa frase, né? Diga com quem andas e direi quem és. Mas por quê? Por que a partir de quem eu ando, vou dizer que é? E se eu ando com essa pessoa e não sou como essa pessoa, tem algumas características, mas eu sou muito diferente do que essa pessoa é? Porque isso é uma forma de julgar o singular a partir do outro. E eu entendo que isso é feito diariamente porque isso é um atalho cognitivo. A nossa capacidade epistemológica, de conhecimento, de racionalidade é falha. Nós somos falhos ao lidar com grande quantidade de dados. Então nós acabamos interpretando pequenas quantidades de dados. Interpretamos de forma que nos favoreça e usamos essa interpretação para definir os nossos caminhos existenciais e para definir e valorar as pessoas que estão em contato com a gente. Mas a gente faz isso de forma muito falha, muito fraca, muito débil. Só que nós acabamos julgando e determinando através de um atalho cognitivo o cada um daquele grupo por um conceito universal de todos. Nós fazíamos isso, é um atalho cognitivo, porque nós não temos muitas vezes capacidade, tempo, recursos para analisar o singular de cada um. Então, até certo ponto eu compreendo, mas o problema é que esses conceitos universais, eles não são apenas uma descrição de um grupo, né, colocando o singular como se fosse uma gota naquele oceano. Por exemplo, os homens traem e são todos competitivos. As mulheres são cuidadoras e maternas. A família é nosso maior valor. Tudo tem um sentido para o bem. A vida é boa e temos sempre que agradecer por termos ela. Temos que ser sempre felizes e positivos. Essas frases, elas trazem embutidas nesse conceito universal de como pensar as coisas, já afirmações onde a valoração de quem pensa já está embutida. Experimentem pensar diferente disso. E vocês vão ver até onde a singularidade de você vai ser respeitada.
Então a sociedade diariamente afronta e ofende o singular. Não aceita, embora a propaganda seja aceitação do diferente, somos todos diferentes. Ser normal é ser diferente. A propaganda é bonita, mas no dia a dia nós não fazemos isso. Nós não aceitamos diferente, e quando temos que julgar, julgamos a partir de um certo grupo, de um certo contexto social abrangente, e não vamos ao singular. Vamos, não desculpa totalmente, porque todos somos responsáveis por isso, mas vamos deixar que a sociedade, por questões práticas, se entenda que precisa desse atalho cognitivo, né? As pessoas precisem para poder se orientar na sua vida. Vamos lá. Mas e as terapias? As terapias que trabalham com o singular, que trabalham com o um a um, aqui, diretamente, elas também ofendem, afrontam a singularidade diariamente. E a filosofia clínica protege e defende o singular, desde o início do processo terapêutico até o final. Aí, para mim, é mais inadmissível que terapias que têm a chance, a oportunidade de ter um a um, pegar esse um e transformar ele num boneco universal, em conceitos de grupos universais, num Frankenstein universal, e perdem a visada e a perspectiva do singular, do único, do idiosincrático, do inédito. Como é que as outras terapias fazem isso? Né? Bom, em algum momento do processo terapêutico, elas vão acabar, elas até podem acolher o singular no início, falam que trabalham com a singularidade, até acredito que em algum momento sim, outras nem em nenhum momento, mas algumas até sim. Mas em algum momento do processo terapêutico elas vão fazer o quê? Vão usar de perfis, arquétipos sociais, emocionais, do pensamento, tipologias, diagnósticos, padrões de comportamento. Bom, a partir daí já se vela o singular, já se escapa da visada única e inédita de cada um e se leva esse singular em direção ao oceano, colocando ele como uma gota no oceano dentro desse esquema todo pronto anterior a ele. Também é um atalho cognitivo. Quando a gente pensa que julgar ou compreender as pessoas dentro de um grupo é compreender a pessoa, de certa forma isso é um atalho. Mas para que atalho na terapia? Se nós temos tempo e temos disposição que a pessoa está na terapia porque ela quer, para fazer uma investigação do singular a partir do singular. Eu já falei isso em algum outro vídeo. Conhecem o Fernando? Não conheço o Fernando. Ah, não, ele é gaúcho. Ah, tá, então já sei quem ele é. Deve comer carne, torcer pro Inter ou pro Grêmio, andar a cavalo, cantar música gaúcha, tomar chimarrão, né? Eu não faço nada disso. Se alguém quer conhecer o Fernando a partir do lugar onde eu moro, de onde eu nasci, ou de onde eu vivi, vai bater com a cara na parede, porque eu não como carne, não ando a cavalo, não tomo chimarrão, não torço nem pro Inter nem pro Grêmio, não me interessa. Nada da cultura gaúcha nesse aspecto que é relevante para os outros, para um atalho cognitivo de saber quem é aquela pessoa, quais são os pensamentos e práticas dela, serve para mim. E assim deve acontecer com os cariocas, com os paulistas, com os baianos, com os nordestinos, com os imigrantes. Que a sociedade use atalho cognitivo até entendo. Agora, um terapeuta que tem a oportunidade de ter o singular na sua frente, usar de tipologias, diagnósticos, arquétipos, perfis, padrão de comportamento para compreender o outro, é de uma ofensa, é de uma afronta ao singular absurda. E em minha experiência de terapeuta, eu recebo pessoas que já passaram por quase todas as outras terapias. E a reclamação dessas pessoas tão diferentes, que passaram por terapias tão diferentes, é sempre a mesma. Em algum momento da terapia, Fernando, ou eu me encaixava e aceitava os termos que o terapeuta estava me colocando, ou então o sistema de valores dele, porque eu acabava sendo julgado de forma moral ou ética, ou acabava a terapia. E muitas pessoas aceitam isso, né, pelo saber poder. O terapeuta deve saber o que está fazendo. E se sentem cada vez mais ofendidas e afrontadas dentro do processo terapêutico. Essa reclamação é geral quando chegam
a filosofia clínica pessoas que passaram por outras terapias. Assim como é geral a sensação de elas serem livres e emancipadas dentro da terapia da filosofia clínica. De não serem colocadas em caixinhas, em teorias, em diagnósticos, em conceitos universais ou particulares. Fora que eu também fui muito, desde que eu me conheço por gente, a terapias. Não é à toa que eu sou terapeuta, porque eu fui consumidor de muitas terapias. E sempre, em algum momento, que eu acabei essas terapias é porque ou era uma escolha, ou me encaixar em conceitos, valores e representações que não são minhas, não tem nada a ver comigo, ou procurar outro terapeuta. Eu ia sempre, né, com a segunda opção e acabar procurando outro terapeuta. Às vezes pessoas do bem, pessoas que estavam ali para tentar ajudar, mas que a metodologia levava o singular para dentro de uma caixinha universal ou particular. Hoje, inclusive, é importante falar que tem filosofias clínicas que não respeitam mais o singular, do início ao fim do processo terapêutico. A filosofia clínica originária, sistematizada pelo SPAC, em 1990, essa que eu atuo como terapeuta e como formador que eu ensino, essa mantém o singular, acolhe o singular, dá espaço para o singular e mantém o singular do início ao fim do processo terapêutico, sem colocar nada de fora para compreendê-lo melhor. Nenhuma teoria, nenhum diagnóstico, nenhum conceito universal. Tudo é a partir do outro, sempre. Mas hoje há filosofias clínicas que já não mais respeitam o singular, do início ao fim. Colocam teorias explicativas ou de interpretação do outro na cabeça do terapeuta que está sendo formado por essas outras filosofias clínicas, como leituras de mundo fora da representação de mundo do próprio partilhante, que é a pessoa que vem fazer terapia com a filosofia clínica, níveis de densidade da estrutura de pensamento que são catalogados e definidos por fora, não pelo próprio partilhante. Ele não se define assim, mas tem uma definição já de fora para compreendê-lo melhor, entre aspas. Então, teorias de pensamento ou outras que não tem nada a ver mais com o partilhante em si mesmo. É ele a referência de toda a medida do que ele é, não uma teoria e não o próprio terapeuta. Né? Então, estruturas de pensamento transcendentes, internas da pessoa, que necessitam de uma outra visada do terapeuta para compreender melhor, entre aspas, o outro. Já tem filosofias clínicas que escapam do singular. É muito fácil. E eu entendo, é muito fácil escapar do singular. Por isso que tem que ser defendido e protegido. Porque é uma escolha diária. Nós, como terapeutas, temos que estar, como diz o Hélio Strasburger, com o antivírus ligado o tempo todo. O antivírus é nós percebendo a nós como percebemos o outro naquele momento. É muito fácil a gente se deixar levar por um valor social, um valor nosso pessoal, uma ideia concebida para tentar olhar o outro a partir desses lugares. Nós temos sempre que estar escolhendo, exercitando, manter a atenção somente naquilo que vem do outro, a partir do outro. E todo o mundo, e a representação de um mundo que nos interessa é a que vem do outro, não a minha, não a da sociedade, não o que diz certo influenciador aí, não sei da onde, filósofo ou não. É um trabalho, é um exercício diário. Eu compreendo que é muito mais fácil escapar à visada singular do que manter. Mas eu não compreendo que se tem isso de antemão já, como uma metodologia da própria terapia, quando ela tem na sua frente a oportunidade de fazer valer o singular, que está ali no um a um. Né? Fernanda, mas alguns conceitos universais ajudam a compreender um pouco melhor o outro. Né? Mas o problema desses conceitos universais ou particulares, dessas terapias, é que elas já vêm com uma definição axiológica de valor embutida ali. Não é uma simples descrição do singular a partir do universal. Né? Não é assim, esta cadeira tem pernas porque todas as cadeiras têm pernas. Não é isso. Né? É algo mais ou menos assim, todas as cadeiras boas têm pernas. Ou seja, se você não tiver pernas, você já é ruim, divergente, outsider. O problema dos conceitos universais é que eles já vêm embutido com uma axiologia, com um sistema de valores
que não só vai definir o lugar dessa pessoa dentro de um grupo, como se ela está bem ou mal dentro desse grupo. E a partir desse grupo, dos valores de grupo, universais ou particulares, que ela vai ser vista. Já perdeu a singularidade aí. E é por isso que a Dionné também fala que a filosofia clínica é contracultural, que é a outra palavra-chave desse texto dela. No sentido de ser a única terapia hoje, falar de novo, é a única terapia hoje que aceita, acolhe o singular do início ao fim do processo terapêutico, inédito, irrepetível, idiosincrático, e que não tenta conformar esse singular a nada que seja fora dele. Nada que não venha dele. Não enxerga esse singular como algo que tem que ser consertado ortopedicamente para conservar alguns valores sociais ou da teoria do teórico que eu estou lendo, que eu estou na minha cabeça quando o terapeuta atende. Tudo, sempre, do início ao fim do processo terapêutico em filosofia clínica, tem como referência o outro e sua singularidade. O mundo do outro, sua representação de mundo, sua linguagem, seus jogos de linguagem, seus sentidos e significados de si, do mundo e dos outros. É um mergulho que nós, terapeutas da filosofia clínica, fazemos no mundo do outro. Um mergulho antropológico para conhecer aquele mundo. E é lá naquele mundo que se exerce o processo terapêutico. É o terapeuta lá no mundo dele, do outro. E não tentando trazer o outro para o meu mundo de pensamentos pessoais, muito menos, mas nem que seja no meu mundo teórico, dos teóricos que estão amparando a minha visão terapêutica. Não. Nós fazemos a terapia lá. Somos nós que mergulhamos no mundo do outro. E é sempre no mundo dele, a referência dele, que a filosofia clínica, onde a filosofia clínica faz a sua terapia. Então, para defender, proteger o singular como ele é, a filosofia clínica acaba sendo, como diz a Dionné muito bem dito, contracultural. Tanto nas questões sociais, como a sociedade está sempre querendo conformar o singular ao todo, quanto frente às outras terapias existentes. Bom, esse é o recado de hoje. Se gostaram, deem like, compartilhem, comente, né? Comentário ajuda bastante ao vídeo ser divulgado aí pelo algoritmo do YouTube para outras pessoas. Muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite, um gostei ou não gostei, escrito como comentário, é muito importante para o canal e ajuda ele se manter e divulgar seus vídeos cada vez mais. Se quiserem deixar aí opiniões e sugestões, deixem no comentário, que à medida do possível eu vou respondendo e também fazendo outros vídeos a partir dos comentários e sugestões que vocês deixam por aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo.